Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu em nome de Cristo. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja Santo Agostinho de Cantuária, do século VI, e, portanto, um dos primórdios do cristianismo na ilha inglesa, Inglaterra. E nós que estamos aqui no Canadá com influência inglesa e, sobretudo, olhando para a história de como o cristianismo chegou à Inglaterra, que foi diferente da forma como chegou a Portugal, muito diferente. E vamos então hoje lembrar Santo Agostinho de Cantuária e pedir pelo povo inglês, por todos nós que vivemos neste mundo conturbado. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que levaste a luz do Evangelho aos povos da Inglaterra pela pregação de Santo Agostinho de Cantuária, fazei que os seus trabalhos continuem a dar frutos na vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava em Corinto, certa noite o Senhor disse-lhe numa visão: não temas, continua a falar, que eu estou contigo e ninguém porá as mãos sobre ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então Paulo demorou-se ali ano e meio, a ensinar os coríntios a palavra de Deus. Quando Galião era procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se todos contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: este homem induz as pessoas a prestarem culto a Deus à margem da lei. Quando Paulo ia abrir a boca, disse Galião aos judeus: judeus, se tratasse de alguma injustiça ou grave delito, escutaria certamente as vossas queixas, como é meu dever. Uma vez, porém, que são questões de doutrina e de nomes da vossa própria lei, o assunto é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a bater em frente do tribunal. Mas Galião não se importou nada com isso. Paulo demorou-se ainda algum tempo em Corinto. Depois despedir-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia da Priscila e Áquila, e rapou a cabeça com os Cêncreas, por causa de um voto que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante dos
pelas maravilhas que ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos, manifesta Deus a salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. E estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para ser mãe, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento, pela alegria de ter dado um homem ao mundo. Também vós agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia não me fareis nenhuma pergunta. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Nós aqui no Canadá devemos, sobretudo, lembrar os santos ingleses. A igreja inglesa tem sido uma igreja de grande sofrimento em toda a sua história. Nós sabemos que as ilhas inglesas foram o primeiro homem a anunciar o Evangelho foi São Patrício, que foi até à Irlanda e esteve na ilha onde está um santuário dedicado ao anjo, ao arcanjo São Miguel. E São Patrício, por exemplo, a Irlanda tem na bandeira tem uma folha de trevo. Na companhia aérea da Irlanda tem os aviões estão marcados com uma folha de trevo, que era a forma como São Patrick falava da Santíssima Trindade. Uma folha, três hastezinhas, a unidade, mas ele pegava na folha de trevo e explicava assim o mistério da Igreja, da Santíssima Trindade. Aquela folha tão frágil que São Patrick usava para explicar a Santíssima Trindade, que é um mistério muito grande que nós vivemos. Passados 100 anos de São Patrick, 100 anos na história da salvação, 100 anos não é nada, na nossa vida é muito, mas na história para Deus não são nada. Passados 100 anos, a Igreja, o Papa da altura, mandou Santo Agostinho, conhecido hoje como Santo Agostinho de Cantuária, com 40 irmãos, para fundar um convento em Cantuária. Ainda hoje, Cantuária, o centro, claro que a Catedral de Cantuária, hoje está lá o bispo, não sei se é bispo, da Igreja Evangélica, para eles mas foi a sede de grandes santos. E desta semana celebramos outro grande santo de inglês, São Beda, não sei como se pronuncia em inglês. Foi aquele que fez o cálculo do calendário a partir de Cristo.
antes de Cristo e depois de Cristo, que ainda hoje continua. Há para aí grandes forças ateístas que vão tentar, mais cedo ou mais tarde, talvez não seja na nossa vida, mas vão tentar pôr outra referência qualquer. Aqui na cidade, a cidade de Kingston também tiram umas estátuas e põem ali na rua outras. Eu não sei se for já visto, que uns homens com uma cabeça na Cidade está ali embaixo, que eu não sei o que é aquilo, não sei o que é que aquilo simboliza, e portanto há sempre movimentos que tentam impor a sua vida. E eu passei ali hoje e fiquei um bocadinho perturbado, não percebi, não sei o que é que aquilo significa. E portanto, mas é também, estes movimentos, se forem ganhando força, podem incomodar, mas vós podeis ir ali ao centro e ver o que está ali, pois eu não sabe o que é aquilo. Dá vontade de rir, mas pronto, mas para não chorarmos. Quando tiraram um homem com este Canadá, que não havia aviões, não havia nada, fez aqui um país tão grande. E depois os franceses e os ingleses nunca funcionaram muito bem na Europa, e aqui encontraram uma forma de viver, uma harmonia. Não é tudo positivo, claro que não é tudo harmonia, santidade, mas de um momento para o outro o homem tiram dali a estátua. Não tem nada a ver com isso, não faz parte da minha... mas eu estranho, porque o Canadá é uma terra exemplar para o mundo, tão grande. Este primeiro-ministro que foi aqui de Kingston, da cidade de Kingston, ir daqui até Vancouver, para unir, não havia os telefones que há hoje, não havia os meios de comunicação como há hoje, e de um momento para o outro não se sabe bem do que é, nem sabe o que é que está por trás. Sabemos do que é que está por trás, sabemos que há uma ideia de grandes forças do mundo que dizem que não vai haver nações, que tudo vai ser governado por sabem por quê, que é o princípio de Davos, da Suíça, onde se reúnem. E nós, a maior parte dos cristãos não sabem nada disto. E o tirar as estátuas, a ideia é esta. Não vai haver nações, não vai haver nada, vai haver um governo especialíssimo, não vai haver religiões, a religião não vai haver absolutamente nada, e é um fenómeno chamado o globalismo, que não está a conseguir cativar o povo, e lá em parte nenhuma. E um dos grandes lutadores contra isto é o Putin, que não concorda nada com isto, como eram outros. Mas nós, olhando para São Agostinho de Cantuária, que levou o cristianismo até a Inglaterra, e em Inglaterra nós temos que entender, o mundo inglês, que para a Igreja Católica foi sempre muito difícil. Nós em Portugal, até agora, temos tido o povo do nosso lado. A igreja tem tido o povo, agora com esta juventude, porque certas forças tomaram conta das escolas, tomaram conta das universidades, e a juventude anda um bocadinho, mas até agora o povo estava lá em Lisboa, lá ia dizendo que tínhamos as leis, ainda há tempos. Isto vem desde a República. Temos as leis mais perfeitas do mundo. O problema é o povo. O povo português é que não acompanha as grandes forças que estão em Lisboa. Isto diz, eu ainda ouvi isto há 2 anos, de uma pessoa. O problema somos nós. É o povo é que tem o problema. É que é o grande problema. Quando o povo é que com a sua sabedoria, com a sua experiência, com o seu saber milenar, e estes grupos querem acabar com isso tudo, querem acabar com o fenómeno globalista, querem acabar com as nações, querem acabar com as religiões, querem acabar com tudo, e começar um mundo novo, e assim, sem termos certezas nenhumas, sem termos ideia de nada do que está por trás. Demos graças a Deus por Santo Agostinho de Cantuária,
partiu para a Inglaterra no ano 597, no final do século VI. 40 monges. Quem ia a presidir era o Santo Agostinho. Antes ele quis viajar à França, onde ele veio de Roma, onde se inteirou das dificuldades que a missão poderia encontrar, pedindo informações aos vários bispos que evangelizaram nas ilhas e agora se encontravam naquela região da Europa. Todos desaconselharam a continuidade da missão. Nenhum cristão aconselhava Santo Agostinho ir para a Inglaterra. Mas tendo recebido do Papa Gregório Magno a informação de que a época era propícia, apesar dos perigos, pois o rei de Kent, na Inglaterra, naquela altura não havia o reino como hoje. Portanto, havia vários condados, e a Europa era toda assim. Nós não nos podemos esquecer que Portugal é o país mais antigo nas suas fronteiras da Europa. E ainda ontem celebramos o acordo com o arcebispo de Braga, daquela altura, com o Dom Afonso Henriques, em Braga, em que Braga, com o seu arcebispo, deu o apoio a Dom Afonso Henriques, e foi assim que ele começou com o povo a apoiar Afonso Henriques, e foi dali que partiu a conquista de Portugal. Foi ontem celebrada essa data. A Igreja está desde o princípio com a missão, e deve-se muito ao arcebispo de Braga, porque nós sabemos que a diocese de Braga vem do século II. Só havia 2 dioceses na Península Ibérica. Na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, só havia 2 dioceses: Braga, Augusta e Mérida, que a Mérida não é muito longe da minha terra, é um bocadinho a norte de Badajoz, sul, um bocado a sul. Eram as únicas dioceses que havia. E desde o princípio, Braga, com o seu combate, foi, portanto, o papel do bispo. Isto para dizer que naquela altura que Santo Agostinho foi para a Inglaterra, nenhum cristão aconselhava. E depois todas as dificuldades que daí vieram, ao longo dos tempos. No Natal de 597, antes dos muçulmanos chegarem à Península Ibérica, mais de 10.000 pessoas já tinham recebido o batismo. Portanto, ninguém queria que Santo Agostinho fosse para a Inglaterra, e no Natal desse ano já mais de 10.000 pessoas receberam o batismo. Porque o cristianismo liberta. Vós lembram, por exemplo, hoje há grandes movimentos, só disparados. Na América Latina sacrificavam-se crianças. Eram escolhidas crianças para ir para os altares dos deuses pagãos para apaziguar os deuses. E o cristianismo chega e diz que o único sacrifício é o de Cristo que se dá no altar. O sacrifício de Cristo é válido para todos os tempos porque é o Filho que o Pai enviou, que sacrificou e que se continua a oferecer. Não é preciso mais sacrifício para acalmar Deus. Na América Latina e um pouco por todo o lado, eles não gostam que a gente diga isto. Mas façam um favor, voltem atrás. Havia sacrifícios humanos, que de onde vêm hoje os bruxedos, de onde hoje vem muita coisa. Por exemplo, aquele miúdo que agora matou aquela gente toda no Texas. Há muita coisa complicada ali. Muita coisa. O pai dele apareceu agora, ontem, ou não sei o quê, apareceu a chorar, que não sabia que o filho era tão mau. O filho não é mau. O filho não é mau. O filho foi uma vítima que fez vítimas. Porque parece que era um adepto do culto do demónio. Os jogos que via e que participava eram de uma violência terrível. Foi-se preparando. As famílias não sabem, como diz o padre que ontem disse o nome, o padre espanhol que trabalha na Califórnia,
a dizer as famílias oferecem jogos, não sabem o que os filhos estão a fazer nos quartos. E há aí gente que quer proibir o pai e a mãe de entrarem nos quartos dos filhos para saber o que estão a fazer, dizendo que é violar a privacidade do menino que tem 12, 13, 14, 15 anos. E há hoje gente política a dizer, a atacar a família. E nós fazemos de conta que não vemos. E este caso, por exemplo, agora o padre Adão, eu pus no Facebook da igreja, ele fala um espanhol simples, diz: não reza, não vale a pena rezar. Se não queres controlar os teus filhos, se não queres controlar os teus netos, se não queres influenciar, não rezes, não mintas. Porque no fundo é isto, as pessoas oferecem o menino que com problemas de família, o pai e a mãe foram entregá-lo à avó, mas o que está por trás, os jogos que ele vê são do culto do demónio. E isto não se pode dizer. Isto é proibido hoje dizer-se. E nós vamos pactuando com isto. Claro que nem todos os meninos e meninas são iguais, nem todos têm a mesma estrutura mental, mas nós é uma grande interrogação. Eu quando ouço algumas pessoas defender que um pai e uma mãe não têm que respeitar a privacidade, eles não querem o respeito à privacidade, eles querem outra coisa qualquer e estão a perturbar todo o crescimento e toda a nossa sociedade, que neste momento nós estamos num completo. Deus sabe ter os seus caminhos para resolver isto, mas estamos numa situação muito complexa e damos respostas. Eu acho muita piada às vezes as respostas de alguns políticos sobre os assuntos, as pessoas assumem aquilo como dogma. Aquela falou. E normalmente um político, quando dá uma resposta sobre interpretar um fenómeno, nem sabe o que está a dizer. Não sabe. É a primeira coisa que diz. Nós temos que ir atrás dos técnicos, dos especialistas, tentar perceber o porquê. Agora, que importa lá aquilo que os políticos dizem em cima do acontecimento? Que eles próprios não sabem. E nós vivemos um tempo em que se dava valor ao estudo, à investigação, ao porquê. E eu não vejo ninguém a perguntar-se porquê. O que é que está por trás disto? Vejo muito pouco. As autoridades disseram isto e ponto final. Calma aí, é ponto final para si, não é ponto final, porque nós temos que saber as causas. E o cristianismo, de Santo Agostinho de Cantuária, foi um grande santo de Inglaterra. Nós devemos muito à Igreja de Inglaterra, mas olhai que hoje, no mundo inglês, há umas dificuldades que vem tudo lá do passado. Nada é novo, tudo vem do passado. E nada é novo, não se iludam com a novidade, tudo vem de lá de muito longe. Portanto, temos graças a Deus pelos santos ingleses. Eu penso que já disse ontem, o dia de São Filipe Neri, a igreja está em sino, anda a investigar como é que vai ser a igreja do futuro, a ouvir as pessoas, e há 2 santos que terão que ser estudados: São Filipe Neri e São Tomás Moro, inglês, do tempo do Henrique VIII, porque Tomás Moro tem uma filosofia que, por causa do protestantismo, não se tem estudado. E essa filosofia, essa maneira de pensar, terá que se redescobrir, a Igreja terá que redescobrir e terá que estudar. Portanto, nós devemos muito à Igreja inglesa. Santo Agostinho de Cantuária, São Beda, São Tomás de Moro, São João Ficha, são todos santos extraordinários a quem nós temos muitas graças a dar. E para entendermos o mundo de hoje, peçamos ao Senhor e estes santos que nos ajudem
que nos ajudem. Todos nós estamos doridos, eu imagino a comunidade espanhola do Texas e dos Estados Unidos, a dor e o sofrimento, mas poderia acontecer em qualquer comunidade. O que precisamos é de perceber o que é que aconteceu de mal, o que é que correu mal ali. O mal é muito mal, matar as crianças, entrar na escola, isso é o cúmulo do mal, mas não esqueçamos, como sociedade, tudo o resto que está por trás, que ninguém viu. O pai não viu, a mãe não viu, a família não viu, os professores não viram, ninguém viu. E isso, nós não podemos passar à frente disso. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus prometeu-nos no Evangelho uma alegria que ninguém nos poderá tirar. Oremos para sermos dignos dela, dizendo: dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que o Senhor faça ouvir aos seus apóstolos de hoje o que disse a Paulo na cidade de Corinto: tenho aqui um povo numeroso, não te cales. Oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a atitude de Galião para com Paulo, tão diferente da de Pilatos para com Jesus, possa inspirar uma nova classe de políticos, oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que as alegrias que este mundo proporciona não ofusquem o olhar nem o coração daqueles que escolheram a Cristo como a luz das suas vidas, oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a sabedoria do Espírito, prometido por Jesus, ajude os que sofrem no corpo ou na alma a viver o mistério pascal e os fortaleça com a virtude da esperança, oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a fortaleza de Maria, Mãe de Jesus, leve a nossa comunidade a passar da tristeza e do egoísmo à alegria da entrega generosa ao serviço dos outros e de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, Nosso irmão seu sacrifício, para a honra para a honra e glória do seu nome, nosso bem. para nosso bem e da salvação da Igreja. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus, essa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior alegria neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, a plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: É o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, Maria da Conceição Santos, pais e sogros, Rosa Macedo, pais e sogros, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu, por lei de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Por lei de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Por lei de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembro a todos, portanto, o Dia de Portugal, está a folha lá ao fundo, e também a procissão do Corpo de Deus e o sacramento da confirmação, etc. E agradeço que falem disto. E também a quem nos acompanha em casa, nestes acontecimentos próximos da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.